quando a gente está falando, lembrando que eu estava tratando da questão da intersetorialidade, a gente está dialogando com esse conceito dos territórios educativos, né? Então, o texto vai trazer para a gente essa ideia. É necessário que o processo de elaboração da política leve a uma leitura atenta da realidade, mapeando a diversidade de agentes educativos, atuando diretamente no campo educacional formal, como os conselhos de educação e não formal, como também nas distintas iniciativas governamentais ou da sociedade civil que possam colaborar em sua sustentabilidade. Essas ações revertem a forma de apropriação fragmentada e segregadora, fortalecendo a cultura democrática na rede de ensino. Assim, o sentimento de pertencimento ao lugar é seguido por um enorme potencial interventor sobre a realidade. Então, quando a gente traz a dimensão do território educativo, a gente está justamente trazendo essa dimensão dessa aprendizagem que vai se dar no diálogo do currículo com as práticas sociais. Então, a gente vai reconhecer que a aprendizagem se dá nessa relação dos sujeitos com tudo que o cerca, com o meio, com o outro, com os objetos do conhecimento. Para isso, é fundamental que a gente possa integrar diversos tempos, espaços e agentes e garantir que a educação se constitua como um processo contínuo, garantindo que os sujeitos constituam autonomia para aprender e agir no mundo. Então, o que o Mais Educação lá atrás formula para a gente é essa ideia. Os conhecimentos são socialmente construídos, isso é, são resultados de práticas que mobilizam recursos intelectuais de diferentes tipos, vinculados a contextos e situações específicas. São saberes que desenvolvemos na relação com o mundo, nossa forma de viver. Então, a gente está falando de uma política que vai nascer desse diálogo com os diferentes agentes do território, que vai se articular nesse território para garantir, de um lado, a proteção integral e, de outro, uma forma de conhecer, de produzir conhecimento, em que esses sujeitos estão ativos nessa produção do conhecimento, vivenciando a produção de conhecimento a partir do seu território. E aí, integrando todos esses saberes. Então, quando, por exemplo, a escola que a gente viu, e alguns exemplos que eu vou trazer agora, vão mapear, identificar os potenciais educativos dos territórios, os agentes, os espaços, elas estão justamente colocando estes saberes sobre alimentação, sobre o brincar, sobre o calendário local, sobre cultura de paz, cultura popular, todos esses curas e rezas, todos esses conhecimentos que estão nos territórios, eles estão colocando justamente esses saberes a serviço do processo de aprendizagem e desenvolvimento integral dos estudantes, alargando aquilo que a escola é capaz de oferecer, diversificando as interações educativas, ampliando a oferta educativa que a gente faz chegar nos nossos estudantes. Então, quando a gente está falando lá em cima, né, a jornada não é apenas mais tempo, não é mais do mesmo, é justamente, para além da ampliação do tempo, a diversificação, o enriquecimento da oferta educativa, a partir daquilo que o território oferece, a partir dos saberes que esse território mobiliza. E aí aqui eu queria mostrar muito rapidamente dois exemplos. Um exemplo que foi do programa Bairro Escola, lá da Prefeitura de Nova Iguaçu, em que eles organizavam a matriz do horário integral, vejam aqui, a partir dessas categorias. Então, as práticas pedagógicas que eram realizadas pelos professores regentes, todas essas refeições que eram organizadas no dia, a higienização a partir do momento do banho, da escovação, atividades relaxantes que eram feitas pelos monitores, tempos para mobilidade entre os espaços, e aí toda a oferta. Então, em esporte e recreação, vôlei, natação, recreação, lutas, jogos, na cultura, dança, teatro, música, artes plásticas, cinema, e relacionadas à aprendizagem, leitura, informática, reforço escolar, contação de histórias, mesas educativas. Como é que o município organizava essa oferta? Fazia isso a partir de ações intersecretariais. Então, a política, ela se materializava como uma política de educação integral, mas ela era fruto de uma relação que ia para além da Secretaria Municipal de Educação e para além das escolas. A Secretaria Municipal de Educação se relacionava com as diversas outras secretarias que se articulavam dentro da política de educação integral para fazer diversas ofertas,
que são ofertas que têm a ver com seus conhecimentos. Então, veja, esse arranjo intersetorial transforma todo o município num município que desenvolve, se coloca a serviço desse compromisso com o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes da cidade. Então, a Defesa Civil, os agentes da Defesa Civil tinham um papel, o ordenamento urbano, os agentes de fiscalização do ordenamento urbano iam liberar as calçadas, controlar a publicidade irregular. A assistência social colocava a serviço assistentes sociais e psicólogos, a saúde, com todo o programa, atividade de educação em saúde, trânsito e transporte, limpeza urbana, todas essas secretarias eram envolvidas e desenvolviam atividades educacionais e atividades com as escolas. Além disso, o município articulava parcerias locais, né? Então, olhava para esses territórios, os territórios das escolas, a partir dos potenciais educativos, mobilizando aquilo lá que eu trouxe para vocês, que são os saberes locais, que são os recursos educativos dos territórios. E isso gente, um desenho institucional da política. Não é algo, a gente estava trabalhando anteriormente com conceitos. Aqui a gente está falando como é que aqueles conceitos estão no desenho institucional da política. São um arranjo produzido pela municipalidade, pela Secretaria Municipal de Educação, em diálogo com as demais secretarias, né? Então, isso não é algo espontâneo que vai acontecendo naturalmente, tem um arranjo institucional previsto na política. Então, entram nas parcerias locais os postos de saúde, as escolas de samba, as escolas particulares, os telecentros, os CRAS, Lions, Rotary, enfim, essas organizações, centros sociais, as residências, as rádios comunitárias, as bibliotecas, ou seja, toda a cidade é vista como uma cidade educadora e todos os territórios têm o seu potencial educativo mobilizado dentro do desenho da política, né? Como é que eles faziam isso? Então, escolhiam os bairros, mapeavam os espaços ociosos potenciais, identificavam essas ações potenciais, faziam um levantamento das ações da prefeitura naquele bairro, identificavam as deficiências, as necessidades de melhoria dos espaços, traziam as escolas para dialogar com a rede de parceiros em potencial, dialogavam com quem seriam os responsáveis pelos espaços, faziam uma série de reuniões com diferentes segmentos da sociedade, estudos de requalificação urbana necessária. E na implementação, a partir desse grande reconhecimento, dessa pactuação constituída entre escola e o território, aquilo que eram as ações da prefeitura e ações dos parceiros dos territórios, eles montavam a grade do horário integral, estabeleciam um mapa de caminhos educacionais, pactuavam com os parceiros os termos de contrato, faziam a formação das equipes, a requalificação dos caminhos, compunham um conselho gestor do bairro,